pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Lara Crivellaro, diretora do Instituto EducBank, e estamos aqui para mais um Pode Falar Gestor, um podcast que tem como proposta compartilhar, abordar diversos temas relacionados à educação e à educação no Brasil e do mundo. Bom, hoje o nosso tema é bastante interessante. Nós temos aqui um convidado muito especial, professor Rodrigo Sabatini, mas a gente vai falar de um tema que ainda é pouco conhecido aqui no Brasil. Como transformar os professores da sua escola em counselors para preparar os alunos para a escola, para formar um cidadão global. Como é que a gente faz isso? Parece simples, mas não é tão simples assim. E a gente tem que voltar a alguns temas que são importantes, resgatar alguns temas. E para isso, o professor Rodrigo Sabatini, diretor da Facamp, está aqui para conversar com a gente. Olá, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Olá, Lara, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e todos os seus ouvintes. Muito bem. Rodrigo, fazer uma escolha profissional não é fácil, né? E se a gente pensar ainda a carreira de professor e depois esse professor ele vai orientar alunos para outras carreiras profissionais. E a gente sabe que aqui no Brasil ainda o aluno tem que fazer uma escolha muito antecipadamente, sem conhecer muito bem as diversas profissões, mas enfim. Esse professor, ele tem que orientar seus alunos sobre sua carreira e as suas escolhas. A gente ainda tem um índice de desistência muito grande no ensino superior, de estudantes que começam um curso, percebem depois exatamente do que se trata e às vezes não conseguem se identificar com isso. Isso, sem dúvida, é muito ruim para o aluno, para a questão de autoestima desse aluno, para a família, que tem toda uma expectativa, e para a própria instituição, né? Para a própria faculdade, universidade. Então, a gente está aqui para falar hoje de como é que a gente orienta esses alunos e como é que a gente faz com que essas escolhas sejam mais assertivas. Olha, Lara, eu acho que esse é um tema muito importante, né? Você sabe que a gente está no ensino superior, mas está o tempo inteiro em contato com boas escolas de ensino médio do Brasil inteiro, e a gente sente que cada vez mais os jovens precisam de mais informações, mas têm mais dificuldade para tomar decisões, né? E eu acho que é na escola, principalmente na escola, claro, também na família, também com os amigos, também com outras fontes de informação, mas eu acho que, na minha opinião, é na escola que há um espaço adequado justamente de aconselhamento para aquela carreira que ele vai seguir. Porque os alunos, na nossa experiência, né, a gente conversa muito nas escolas, fala muito dos alunos sobre as profissões universitárias, e você sente que, como você colocou muito bem, eles não sabem muito bem o que querem e se frustram muito quando entram no ensino superior, e quase sempre porque eles não sabem o que os espera. Né? Coisas básicas, né? Por exemplo, uma coisa que sempre acontece, é muito interessante, fala assim, eu vou fazer o curso superior, só vou fazer coisa legal. Aqui no ensino médio eu sou obrigado a fazer um monte de coisa que eu não gosto, eu gosto de matemática, mas não gosto de história. Aí eu vou para o ensino superior do curso que eu escolhi e vai dar tudo certo. Não é verdade. Tem muita coisa chata. E, às vezes, um pequeno aconselhamento de professores, de pessoas que têm realmente uma influência muito grande pelo exemplo, né? Acho que essa coisa de liderar pelo exemplo é sempre uma coisa muito importante, e os professores podem exercer isso devem exercer isso com muita responsabilidade. Eu acho que é um excelente espaço e caminho para que a gente tenha um aluno que vai para o ensino médio muito mais bem preparado e muito mais preparado no sentido de saber o que espera, de ter escolhido melhor, de não se frustrar com a escolha e, portanto, ter um início de carreira profissional muito mais produtivo e muito mais assertivo. Pois é, e como é que a escola se responsabiliza por isso, né? Pois é um problema, né? Porque muitas boas escolas têm excelentes orientadores, né? Quando eu estudei, o pessoal chamava de orientador, né? E, de fato, a ideia é orientar. Mas, muitas vezes, são profissionais que estão cheios de muitas atividades, né? Muitos realmente se dedicam a apenas a orientar, a aconselhar, mas, infelizmente, eles têm que cumprir outras atividades e falta, na minha opinião, um profissional formado
para isso, né? Que se preparou para fazer essa ponte entre o ensino médio, o ensino superior e as carreiras do futuro, né? Por exemplo, no exterior, você tem essa função nas escolas, que é o counselor, que é justamente uma figura preparada, né, em geral da área acadêmica, mas que se preparou para dar esse tipo de aconselhamento, que é um aconselhamento que envolve um acolhimento pessoal, de conhecer o aluno, de conhecer a pessoa que está na sua frente, mas ao mesmo tempo de conhecer universidades, cursos, profissões, né? Associar essas profissões e esses cursos às características, à personalidade daquele estudante, que é uma coisa que tem que ser, como eu falei, personalizado. Não dá para ser, né? Todo mundo tem o mesmo, todo mundo tem que fazer essa escola ou aquela, esse ou aquele curso. Não. Cada pessoa tem a sua característica e um bom counselor, um bom orientador nesses termos, ele vai poder, ao conhecer aquele aluno, né, indicar, sugerir caminhos muito mais assertivos e muito mais próximos da realidade daquele aluno, né? Isso eu acho que é uma coisa que as escolas podiam investir na formação desse professor, desse profissional. E aí a gente vai falar de um assunto bastante interessante, né? Como é que é capacitar esses professores para eles se tornarem verdadeiros counselors? Porque hoje, no Brasil, a gente forma um pedagogo e o pedagogo depois pode se especializar em gestão ou em coordenação acadêmica ou em aconselhamento para os estudantes, né? Orientação educacional é uma das habilitações da pedagogia. Mas o counselor mesmo, em outros países, ele é uma profissão, é uma formação. E que envolve, eu acho que tem a ver, Rodrigo, com a forma como a gente coloca o aluno no ensino superior aqui no Brasil. Sim. Porque, no final de tudo, o acesso vale para quem tirar a maior nota no Enem. Né? E não é assim no resto do mundo, né? A gente tem aí a valorização do quem é esse aluno, o que ele construiu, o que ele fez, como é que ele se diferenciou, porque as instituições elas vão avaliar esse aluno sabendo quem é ele, o que ele fez e como é que ele chegou até aqui. Então, a história do aluno. Como é que a gente prepara professor para serem verdadeiros counselors? Porque essa orientação toda, ela parte lá de trás. Não é no último ano que ele resolve isso, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui no Brasil? Eu concordo totalmente com você. Eu sempre brinco, né, que o vestibular conteudista ou o Enem, com as características que nós temos hoje, é uma jabuticaba, né? Aquela fruta que só tem no Brasil, porque, de fato, né, é algo que não valoriza o conjunto, as dimensões da personalidade, das capacitações de cada estudante. Ele valoriza a capacidade do aluno decorar conteúdo, né? E, convenhamos, isso não é a melhor maneira de você começar a sua vida profissional, porque saber decorar no mundo da informação que nós temos hoje não é um atributo, digamos assim, muito competitivo. O que é competitivo? É o aluno que sabe pensar. Então, o counselor, aquele que vai aconselhar, que vai orientar o estudante para escolher o seu caminho profissional, o seu caminho universitário, ele tem que ser, antes de tudo, um profissional multidisciplinar, né? Essa palavra é uma palavra antiga, né? Mas que eu gosto muito, que é alguém que tem múltiplos conhecimentos, inclusive conhecimentos de interpretar e conhecer as pessoas, né? De maneira bastante personalizada, ou seja, tem que ter uma formação que, de alguma maneira, tem características técnicas de várias áreas do conhecimento, porque, imagina, você está dando um aconselhamento para uma pessoa que está interessada na área de exatas. Você tem que saber, né, quais são os cursos de fronteira tecnológica, de características de cursos sofisticados na área de exatas. Mas, da mesma maneira, você tem que ter o mesmo conhecimento na área de ciências biológicas, né? Ou de ciências humanas, né? Então, é um profissional que, por definição, tem que conhecer muitas áreas. Além disso, ele tem que conhecer, como eu falei, como lidar com as pessoas. E aí, as boas faculdades de pedagogia têm isso, as boas faculdades de psicologia têm isso, mas muitas vezes é incompleta essa formação, digamos assim, dessa lida personalizada com o estudante, que tem personalidades diferentes, né? Então, uma formação que
dê os caminhos das várias possibilidades nas várias áreas e, ao mesmo tempo, saiba, né, dosar com esse conhecimento das pessoas de como interpretar quais são os atributos e os desafios que cada pessoa individualmente tem, é crucial. Por isso que... E assim, eu sei que é chover no molhado. Nós, professores, abraçamos essa profissão porque nos permite estudar para o resto da vida. E o que nós estamos sugerindo aqui é que, para formar bons counselors, os professores têm que estudar também para se tornarem bons counselors, né? Um bom profissional, um bom professor é aquele que estuda para o resto da vida, né? O que nós estamos sugerindo aqui para que os professores possam se especializar nessa profissão que está certamente em grande demanda no mundo inteiro e no Brasil é uma coisa relativamente nova, mas só tende a crescer, sobretudo porque a internacionalização da educação tem se tornado uma característica muito comum nas escolas, naquelas que formam os alunos mais bem preparados, né? Eu acho que essa formação específica para counselors tende a ser uma coisa extremamente importante para aqueles professores que querem dar esse salto profissional e ampliarem suas possibilidades de arrumarem, né, posições profissionais muito bem remuneradas. E aí a gente começa a falar de um curso, então, que a Facamp está lançando aqui no Brasil, que é o de formação de counselor. Mas que tem por trás, Rodrigo, se você me permite... falar aqui, já até fazer uma propaganda para quem está nos ouvindo, é mostrar para o aluno também quem é ele próprio, né? Exato. Porque o papel do counselor é fazer o aluno olhar para dentro dele para que essas escolhas sejam mais assertivas. Sem dúvida, o autoconhecimento é crucial, né? E por isso que tem que haver essa... como eu falei, né? Ele não tem que buscar apenas, né, mais uma profissão, mais uma especialização profissional, mas é mais uma capacitação que lhe permite, claro, acessar novas oportunidades profissionais, mas acessar um novo conhecimento, um conhecimento que tem um valor imenso, porque justamente, como você colocou muito bem, contribuir para o seu próprio autoconhecimento, saber quem é você e como, ao saber como é você, poder orientar melhor aqueles que estão com a mesma dúvida. E é muito interessante porque um aluno, quando ele vai... se um aluno busca uma escola hoje e diz assim, olha, eu estou pensando em prestar aplicar para uma universidade fora do Brasil, as escolas desesperam, né? Sim. Em geral, é difícil ter uma escola lá dentro que saiba orientar o aluno, uma pessoa, para como é que ele faz esse processo. E quando ele precisa de bolsa para estudar fora ainda, pior. Mais Mas complexo. tem um dado muito interessante, Rodrigo, que eu acho que é muito surpreendente. De todas as bolsas destinadas à América Latina, sejam de governos, de ONGs ou fundações, 40% ficam com os alunos da Colômbia. Olha... Menos de 8% ficam com os alunos brasileiros. Olha. E, em alguns casos, sobram bolsas, se forem destinadas ao Brasil especificamente. E aí a gente se pergunta por quê. Eu creio que é justamente porque faltam profissionais capazes de dar essa orientação, de dar essa possibilidade, ou de orientar que há outras possibilidades interessantíssimas, né? Como nós temos lá na Facamp, você conhece bem, a bidiplomação, né? Que é a pessoa que pode cursar a faculdade no Brasil, passar pelo menos um ano no exterior, ter um segundo diploma que vale no mundo inteiro, pelo menos na União Europeia, como é no nosso caso, né? E nem todas... Quando eu falo isso nas escolas, todo mundo fica surpreso, mas existe isso. É verdade? É verdade. Agora, eu estou dando um exemplo. Agora, você sabe muito bem, tem muito mais opções, como você colocou, né, de maneira adequada, essa questão de, por exemplo, sobram bolsas oficiais, né, privadas e públicas, porque falta informação. E falta, principalmente, essa informação chegar adequadamente para os alunos de ensino médio. As escolas ainda estão, eu diria, começando a se interessar pelo assunto e a se profissionalizar nessa direção. E eu acho que um curso como esse que nós estamos oferecendo, com acreditação internacional, inclusive, é uma coisa que vai ajudar muito as escolas a darem esse passo importante, que é ter dentro da sua dependência profissionais capazes de fazer esse aconselhamento, tanto para as escolhas dentro do país, mas também pensando, como você colocou muito bem, né, cidadãos globais, né, aqueles que vão ter algum tipo de formação, algum tipo de experiência internacional, seja cursando a graduação completa, seja cursando
um duplo diploma, né? Uma graduação no Brasil e no exterior, seja fazendo uma pós-graduação no exterior, seja fazendo um estágio no exterior, como você sabe que nós temos lá na Facamp também. Tem várias opções. E as escolas de ensino médio ganhariam muito, muito mesmo, né? Se já pudessem conseguir dar todas essas informações de maneira bastante precisa. E mais do que isso, associando as características daquele aluno que está buscando essa informação. Porque você sabe, né? Nem todo mundo quer ter essa experiência internacional, mas às vezes não querem porque não sabem como é. Né? Mas às vezes, Rodrigo, não é o momento ainda. Então, ao formar cidadãos globais com capacidade de entender quais são as possibilidades, falar outro idioma, com uma visão multicultural, esse profissional que forma esses alunos, ele está formando para a vida. Sim. Então, aonde esse aluno vai fazer a universidade não é importante. Exato. Mas ele vai estar preparado para fazer em qualquer lugar do mundo. Perfeito, exatamente. Isso eu acho que é de uma riqueza muito grande, porque você vai... As escolas já fazem essa orientação, por exemplo, para a vida universitária no Brasil. Elas vão continuar fazendo, só que vão poder agregar a essa importante atividade justamente essa possibilidade de formação global. E eu não tenho nenhuma dúvida que isso é um diferencial profissional importantíssimo, mas é uma experiência de vida que não apenas vai agregar aos alunos, né, mais opções profissionais, mas dá muito mais propósito, muito mais um sentimento de que, olha, é preciso sair do nosso mundinho, né, e encontrar um mundão que tem aí fora. E isso é fundamental, na minha opinião. E onde a escolha é uma consequência, né? O que ele precisa é estar pronto para poder fazer essa escolha. Eu acho que é muito interessante. Você mencionou aí acreditação internacional. Isso porque é uma profissão fora, né? Então, ao fazer essa pós-graduação, esse professor ele vai ter essa acreditação para atuar. Isso, ele vai poder atuar não apenas no Brasil, como no exterior, porque, de fato, é uma coisa que é um título, um diploma, né, que tem um valor bastante grande internacionalmente para poder exercer essa profissão. Né? Claro que no Brasil isso não está regulamentado, como várias outras profissões, mas você ter um diploma desse não apenas vai lhe ampliar as possibilidades internas aqui no nosso país, mas abrir o leque para, eventualmente, buscar, né? Quem sabe, por exemplo, se tornar um counselor na Colômbia para poder trazer alunos para o Brasil, por que não? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que olhar mesmo de forma ampla e além fronteiras, né? Porque num mundo tão interconectado como a gente está vivendo, não dá mais para a gente só olhar para o nosso quintal, né? E o que a gente tem hoje nas escolas são professores de inglês muito bem intencionados para ajudar os alunos. Eu costumo sempre dizer isso, mas não um profissional. Não. Né? Não a figura do counselor. Por isso, acho que esse curso da Facamp, ele realmente vem aí, é disruptivo. Sem dúvida, vai ser o primeiro do Brasil, né? A gente firmou diversas parcerias, inclusive com a Efígie Educacional, porque é uma coisa que a gente não consegue fazer sozinho, porque é uma coisa nova, né? Então você tem que buscar aqueles que são os melhores no mundo para fazer isso, e nós conseguimos isso, temos muito orgulho de fazer parte desse consórcio que vai trazer ao Brasil pela primeira vez esse curso, e eu acho realmente que é um momento muito interessante para começar a se capacitar nessa área, porque eu não tenho nenhuma dúvida que todas as melhores escolas do Brasil terão seus counselors, né, para fazer esse trabalho específico de acolhimento, aconselhamento e orientação, que vai além de indicar apenas uma universidade. Ele vai muito além disso. Que não é só um professor de inglês bem intencionado, é realmente o profissional que vai cuidar disso. Exatamente. E eu acho que... Bom, eu sou suspeito, porque a gente dirige uma instituição que acreditou nesse curso. Então desde o início. A gente, obviamente, é suspeito, mas eu tenho certeza que eu falo com quase 30 anos de experiência na educação e com mais de 15 anos ajudando a internacionalizar a educação superior no Brasil, que eu acho que, de fato, é uma oportunidade muito grande para os nossos parceiros, nossos professores, nossos colegas de profissão nas escolas de ensino médio. E, Rodrigo, você acha que é uma tendência a mudar essa percepção do modelo de ingresso na universidade também aqui no Brasil? Sem dúvida. Eu acho que hoje em dia, né,
também sou suspeito, porque a Facamp fez uma mudança no seu vestibular há alguns anos, rompendo com com conteudismo, né, que eu acho que é uma coisa que limita demais o ingresso do estudante, uma vez que, de novo, ele favorece o aluno que tem uma habilidade, que é decorar um conteúdo vasto, né? Essa não é, na nossa opinião, as habilidades que devem ser buscadas no aluno de ensino superior. O que precisa ser buscado no aluno superior? No aluno que quer cursar uma boa instituição de ensino superior. A primeira delas, curiosidade pelo mundo em que vive, né? A segunda, capacidade de pensar de maneira crítica e de acolher outras visões de mundo e debater essas outras visões de mundo. Ou seja, é alguém que, ao contrário daquele aluno que é bom no vestibular tradicional do Brasil, é o aluno que até vai bem nesses vestibulares, mas ele tem muito outras habilidades, e as principais delas são essas. Na minha opinião, é a capacidade de pensar. Então, de fato, há uma tendência, a Facamp, junto com outras escolas, como FGV, INSPER, né, algumas faculdades de medicina já fazem isso também, né, a gente rompeu com o vestibular tradicional e encontra outras formas, seja com provas de conhecimentos gerais, ou seja, sem um conteúdo específico, né, de manual limitado. É algo assim, eu quero saber qual o aluno que sabe pensar. O aluno que sabe se localizar no mundo em que ele vive, no país em que ele vive. Claro que sabe se comunicar muito bem por escrito e oralmente, porque entrevista faz parte de um bom processo seletivo. Você tem que olhar no olho, né, para saber se aquele aluno está preparado para não apenas cursar a sua faculdade, mas para cursar um ensino superior de qualidade. Porque ele precisa saber que não é uma coisa fácil. É difícil, que ele vai encontrar dificuldades e o entrevistador tem que saber, tem que interpretar se aquele aluno está mais ou menos capacitado para dar esse salto. E muitas vezes o aluno que decora e faz uma excelente prova de vestibular, ele não está preparado para isso, né? Esse método que nós adotamos, e que é um método, você conhece melhor do que eu, no mundo inteiro, muito parecido com isso, né, é muito mais efetivo para selecionar bons estudantes. Não é à toa que a nossa evasão, por exemplo, é muito menor do que a média brasileira. Pois é, isso é um ponto bastante importante, né? Exato. Porque o aluno sabe o que ele está buscando, né? Sim. A hora que ele se posiciona. Mas eu realmente acredito que a tendência é a gente mudar essa métrica, né, de avaliação. A gente vê uma evasão muito grande, principalmente nas instituições públicas mais concorridas, né? O aluno foca em passar, mas e depois, na hora que ele consegue o prêmio, né? Que nem o cachorrinho que corre atrás do carro, e a hora que o carro para, o que ele faz, né? Ele não sabe muito bem o que fazer, porque talvez ele não tivesse emocionalmente preparado. Eu não tenho dúvida. Eu cursei uma universidade pública, mesmo que você, né? E menos da metade da minha turma se formou. Que é uma pena. É uma pena, porque são recursos públicos, né? Na verdade, não é necessariamente culpa desses alunos que abandonaram. Eles realmente não estavam preparados e não tiveram nenhum apoio, nem antes do ensino médio e nem durante a vida universitária, né? Eu acho que cursos como esse vêm a calhar justamente porque vão aumentar a capacidade de acolher e orientar melhor os estudantes e, portanto, torná-los muito mais aptos e preparados para enfrentar esses desafios, que não são os desafios de fazer uma prova de vestibular. Eu me lembro de um professor de matemática que eu tive, eu fui mal numa primeira prova lá, na primeira prova de cálculo 1, né, como acontece com frequência, né, e o professor, eu com dificuldade fui pedir uma ajuda, ele falou o seguinte: mas você não passou nesse vestibular que é 32 candidatos por vaga? Você tem que saber. E ficou esse silêncio, né? Porque, de fato, né, é um problema. Acho que é aí que o papel daquele professor que é um conselheiro é crucial, né? E se você pudesse profissionalizar para se tornar esse conselheiro, esse counselor, preparado para os dias de hoje, ou seja, que não vai te orientar não apenas para enfrentar o professor de cálculo 1, mas para enfrentar uma realidade, né, cada vez mais complexa, multicultural, como você colocou, eu acho que é absolutamente crucial. Muito interessante, e eu acho que eu tenho aqui 2 últimas perguntas para concluir a nossa conversa aqui tão interessante. Primeira delas,
os professores que tiverem interesse em fazer esse curso? Ele vai ser um curso de pós? É um curso que tem que duração? Como é que vai funcionar isso? Bom, é um curso de especialização, então, portanto, ele no regime regulamentar brasileiro, ele vai dar um título de especialista, né, para o detentor do diploma. Isso é muito importante, porque é uma capacitação desejada, né, para aqueles que conhecem, e também, como é acreditado internacionalmente, tem esse valor internacional, como você colocou. Então, é um curso que vai duração de 12 meses, né, e que, na nossa opinião, né, vai trabalhar muito com essa característica de se autoconhecer. Então, é um curso bastante personalizado. Então, apesar dele ser realizado de maneira online, né, como nós optamos por isso, porque como você vai ter muita... é único no Brasil, né? É único no Brasil, e a gente precisa de profissionais do exterior. Esses profissionais do exterior vão entrar online, né? E professores do Brasil inteiro podem participar. Exatamente. Essa é a grande característica que nos dá muita alegria, porque a gente vai poder oferecer essa oportunidade não apenas para os professores da nossa região, mas para os professores do Estado de São Paulo, dos estados, todos os estados do Brasil. Isso eu acho que é uma vantagem muito grande. Nós estamos muito ansiosos aí para o lançamento do curso. Que vai lançar? Vai lançar, a gente vai ter um evento agora em março, né, como o ponto de partida, né, oficial. A gente vai ter um evento justamente importante, um evento internacional lá na Facamp, falando sobre internacionalização da educação básica, e ali a gente vai fazer o lançamento oficial, mas obviamente a gente já vai estar colhendo inscrições, né? Eu sugiro entrar aí no nosso site www.facamp.com.br, que tem todas as informações necessárias para que você possa conhecer melhor o curso, conhecer a grade, conhecer todas as características, e convidamos também para participar desse evento que certamente o podcast aqui vai poder divulgar com bastante precisão nas próximas semanas. E, Rodrigo, uma última pergunta, que eu acho que as escolas que estão nos assistindo, que são do EducBank, devem estar ansiosas para saber. Vai ter uma condição especial para as escolas EducBank que quiserem formar os seus counselors? Sem dúvida, né? Eu acho que isso é uma característica dos nossos parceiros e da Facamp também, sempre trabalhar em parceria. Então, a Facamp tem essa relação muito grande com escolas de ensino médio, assim como o EducBank, e, portanto, a gente vai ter condições, sim, especiais para aqueles que são associados ao EducBank ou, né, são parceiros antigos da Facamp. Nós vamos ter condições especiais para que a gente tenha um número bastante significativo de professores interessados em abraçar essa profissão tão nova e tão importante para o nosso país. Que bom, Rodrigo. Eu fico muito feliz, quero parabenizar. Eu acho que é uma iniciativa bastante importante, mas queria, acima de tudo, agradecer a sua participação, essa troca importante, né? Trazer essa figura do orientador educacional agora num aspecto muito mais amplo e global para os nossos professores. Eu acho que a Facamp está saindo na frente e quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer debater com você, seus ouvintes e todos aqueles que se interessam pela educação no país, né? Porque educação, por definição, é debate, é troca de ideias, é troca de informações e aprender junto, né? Que é o melhor jeito. Então, eu aprendi bastante aqui. Espero que a gente tenha contribuído aí para os interesses de todos os seus ouvintes. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Você pode acompanhar todos os nossos podcasts do Pode Falar Gestor no Instagram, também no Spotify e no YouTube do EducBank. Deixa o seu like e não esqueça de deixar também um comentário, o seu tema. O que você gostaria que nós conversássemos e que nós falássemos aqui. Muito obrigado pela sua participação.